O Jornal Anhanguera está de volta falando agora sobre o estado de saúde de uma criança de 1 ano que foi internada em Palmas depois de pegar a leishmaniose, o calazar. A menina Ana Júlia continua internada numa UTI de um hospital particular em tratamento pelo SUS. A boa notícia é que ela está respondendo bem ao tratamento. A família diz pra gente que ela está perto dela ter alta, mas antes disso ela precisa ainda passar por testes na medula, que devem ser feitos ainda esta semana. Agora a gente vai ficar por dentro dos dados com relação ao calazar. Segundo a Secretaria de Saúde da capital, são 11 pessoas com a doença. Em 2014 foram 14 confirmações e em 2013 21 casos. Em todo o Tocantins, a Secretaria Estadual de Saúde disse que até o dia 19 desse mês foram confirmados 63 casos. Em todo o ano passado, 164 casos. Diante desses números, o que a pessoa deve fazer? Quais são as medidas tomadas pelo poder público para que outros moradores das nossas cidades não sofram o mesmo problema? A gente vai conversar com o Isley Macia Bastos, que é secretário executivo de Saúde de Palmas. Secretário, obrigado pela presença aqui no Jornal Anhanguera. A Josema fez vários questionamentos aí. Agora, o que é feito pelo poder público quando um caso é descoberto? O que deve ser feito? Diversas ações são desenvolvidas, né? Tanto do ponto de vista de informação para os moradores que moram próximos ao caso, quanto ações de bloqueio também, uma ação de borrifação, de controle de reservatórios dos caninos, por exemplo, todos são examinados naquela região. E o imóvel também é borrifado no sentido de destruir o mosquito, o vetor, né? Não é mosquito, mas a gente chama popularmente assim. Agora, a presença desses casos na região sul de Palmas, por exemplo, os moradores vizinhos onde essa menina mora, né, estão preocupados. Isso pode indicar que falta alguma ação do poder público ou do morador de favorecer um ambiente para que essa doença fique ali? Não, veja, pelo contrário, de 2010 até este ano, a gente tem uma redução de mais de 75% dos casos. E essa é uma redução progressiva. Mas a existência dessa doença indica o quê? Indica, na verdade, as doenças de transmissão vetorial são de difícil controle. Esse vetor, por exemplo, diferente do vetor da dengue, ele não é visível. O criador dele, as larvas, não é visível tanto quanto o da dengue. Identificar os focos, a área de onde ele se prolifera, é muito difícil. Ele se prolifera em matéria orgânica, então as atividades de remoção do ambiente, de manutenção do ambiente limpo, favorecem bastante. Secretário, lhe interrompendo aí, até os sintomas do calazar na pessoa são parecidos com os de outras doenças. A gente vai acompanhar aqui na tela agora algumas dessas aparentemente semelhanças para nós que somos leigos, por exemplo. Febre prolongada, fraqueza, perda de apetite, emagrecimento, anemia, palidez. Agora, uma coisa que é bem específica é o aumento do baço e do fígado. Nós não somos especialistas nessa área, mas o senhor tem mais conhecimento que a gente. Normalmente, na hora do diagnóstico lá no postinho de saúde, o médico tem que adotar que tipo de providências para fazer essa diferenciação de calazar para dengue, por exemplo, ou para outro tipo de doença que tenha os primeiros sintomas semelhantes ao do calazar? Veja, a nossa equipe, a nossa rede de saúde, ela, em função da intensa transmissão que já ocorreu aqui no passado e agora bastante reduzida, nossa equipe é treinada para identificar esses casos e solicitar os exames, porque a confirmação depende de uma confirmação laboratorial. O fígado e o baço são alvos de ação desse agente etiológico, né? Eles se proliferam ali, então... mas a nossa equipe está realmente treinada para identificar e manusear, conduzir esses casos, né? É importante que, diante desses sintomas, que se procure rapidamente a unidade de saúde. Tem outros sintomas também. Um deles está relacionado com a medula, né? O comprometimento da medula óssea. Essa criança que a gente mencionou aqui, ela vai passar por um exame na medula. De que forma que essa parte do corpo fica comprometida e por que tem que ser feito esse exame? Há um comprometimento desse órgão que é responsável pela produção de sangue no corpo, né? É um dos sítios de ação dessa doença. Por isso esses sangramentos na boca, sangramentos, fraqueza generalizada, né? A anemia nesse paciente. Então, essa é uma doença grave em que 90% dos casos que não forem tratados evoluem para óbito, tá? É importante destacar isso. A gente precisa procurar rapidamente a unidade de saúde no caso suspeito dessa doença, mas nós estamos conseguindo reduzir sensivelmente a transmissão dessa doença aqui em Palmas, tá?
Além das pessoas, os cães também são contaminados e doentes, ajudam no processo da transmissão. A gente vai até o Centro de Controle de Zoonoses de Palmas, onde está ao vivo lá a Lívia Campos. Lívia, quais providências foram tomadas, por exemplo, no bairro onde essa criança mora? O secretário mencionou aqui a ação de bloqueio, mas o que é que significa isso na prática? É limpeza, é recolhimento de animais possivelmente contaminados? A comunidade cobra a presença da carrocinha, por exemplo, já que o animal também pode estar contaminado. Boa tarde, Sidney, Josielma, boa tarde a todos. Eu estava conversando aqui com a gerente de Vigilância e Controle de Zoonose, a Fernanda Xavier de Costa e Santana, que vai falar um pouquinho com a gente. O Centro de Controle de Zoonose trabalha com ações preventivas. Conta para nós então, Fernanda, o que seriam essas ações preventivas? Então, nós já temos as ações durante o ano, né, para controle da leishmaniose. Uma das ações é educação em saúde, então a gente faz nas escolas municipais, nós fazemos palestras não só sobre leishmaniose, mas também sobre dengue, chikungunya e a leishmaniose, malária. Essa é uma das ações. Nós realizamos o inquérito canino e a vigilância canina. Nesse caso específico do Aureni 2 é realizado a vigilância canina. Então ela inicia a partir de agosto. Porém, como já é um caso, já existe esse caso, a gente faz essa vigilância um raio de 200 metros desse caso. Então é realizada a borrifação nesse raio de 200 metros e o manejo ambiental também e a orientação, né, para a população desse local. Agora, falando dessa questão da carrocinha, os moradores dizem que tem muitos cachorros de rua lá que acionam a carrocinha, que a carrocinha não recolhe. A carrocinha tem trabalhado nisso? Não, a carrocinha ela não sai na rua recolhendo os animais de rua. A gente tem um acordo com o Ministério Público, né, um termo de ajuste de conduta desde 2010, que o CCZ ele não pode sair à rua recolhendo os animais de rua. Porém, se a população vê um animal que está na porta da sua casa, que tem todos os sintomas de calazar, ele pode entrar em contato com o CCZ que a gente vai e recolhe. Chegando aqui, fazemos o exame. Se não der positivo, a gente faz a castração e faz a adoção desse animal. E quais seriam esses sintomas de calazar? O que as pessoas têm que ficar atentas? Pessoal, nos cães tem que ficar atento às unhas grandes, que é um dos principais sintomas, o emagrecimento, lesão, principalmente ao redor dos olhos, ao redor do focinho, né? Queda de pelo, então são todos sintomas de calazar. Agora, Sidney, uma questão que a Fernanda levantou é que diariamente são recolhidos de 15 a 20 animais por dia com esses sintomas. Fernanda, o que acontece com esses animais? Os animais que são recolhidos, que são positivos para a leishmaniose, eles vão para a eutanásia. É uma recomendação do Ministério da Saúde. Não existe tratamento nos cães, no caso, para o calazar? O tratamento ele é muito questionável, porque ele não é, quem trata ainda é ilegalmente. Agora, o que as pessoas podem fazer, né? Porque no caso da Ana Júlia, nem cachorro ela tinha. O cachorro não é o maior culpado disso tudo, né? Seria o mosquito palha. Não, o cachorro também seria como se fosse uma vítima, né, do calazar também. O mosquito é quem transmite o calazar. O cachorro, ele é um reservatório, então ele não vai transmitir para a pessoa. Então a gente tem que tomar cuidado mesmo com a limpeza dos quintais, retirar toda a matéria orgânica, folhas, lixo, né, o manejo adequado do lixo, sempre de tampa fechada, para evitar que tenha mosquito na sua casa. Muito obrigada, Fernanda. Sidney, Josielma, portanto, a limpeza aí dos quintais, a limpeza do ambiente é o melhor caminho para prevenir a propagação do mosquito palha. Obrigado, Olivia, pelas informações. A gente tem imagem do mosquito palha, né? Ele é bem diferente do mosquito Aedes aegypti. Esse é o mosquito palha, gosta de materiais em decomposição, aquele quintal com muitas folhas secas, fezes de galinha. Quem cria galinha também acaba acumulando, né, resíduos ali. Bananeiras também, não é, secretário? Há áreas muito sombreadas. Qual é o hábito dele, secretário, de atuação? Qual horário? Quando é que ele aparece mais? Veja bem, ele é bem pequeno, ele é quase que não é perceptível a olho nu. Ele adentra a área e ele evade-se da cidade. Geralmente ele está em áreas periurbanas. Muito embora... Perto de córregos, áreas verdes. Exatamente. Na verdade, essa doença era de transmissão intensa na zona rural. Recentemente, ela migrou para a área urbana, cidades de média e até cidades maiores. Ele migrou para essas áreas urbanas e tem feito realmente uma transmissão intensa ali. Mas é muito difícil identificar esse vetor.
Secretário, agora, se o cachorro contaminado ele acaba se tornando um hospedeiro dessa doença e outros mosquitos picá-lo e transmitir a outras pessoas, não tem que haver, então, uma política pública de um controle populacional dos animais de rua, até para que não fiquem nas ruas? Castração de animais, tem as ONGs que ajudam muito nisso. Então, quanto menos animais nas ruas, menos a chance desses animais estarem contaminados. Exatamente. Esse é o trabalho do CCZ. Mas diariamente, tem feito isso? Tem sido feito. É o que ela falou. A gente recolhe só de cães positivos, não os que foram examinados, de cães positivos, em média, 15 a 20 cães diariamente são removidos de circulação. Deu negativo. O que é feito com esse animal que não está contaminado? Ele volta para a rua ou fica para adoção? Se ele é um animal errante, ele vai ser castrado e vai ser colocado para doação. Tá certo, então. Muito obrigada, secretário, por esses esclarecimentos.